Caros cursistas e caras cursistas, estamos no nosso programa Formar MP, a nossa última edição do curso de Procedimentos Extrajudiciais e Instrumentos de Atuação do Ministério Público. Já deixando um gostinho de saudade desses nossos encontros, estamos na aula 8, né, que vai fechar então a unidade 2, fechando esse nosso bate-papo. E para isso vamos falar sobre o tão conhecido e tão famoso da população termo de ajustamento de conduta, o TAC, que eu acho que é o que a população mais escuta, mais ouve falar na atuação ministerial é o TAC. E mais uma vez aqui com o Dr. Marcos Aurélio, nosso promotor de justiça, que irá falar sobre o TAC, para que entendamos melhor acerca desse instrumento ministerial, né? Então, como é que o TAC, esse instrumento à disposição do MP, né, para a concretização de direitos, para que o senhor fale um pouco a respeito para a gente, doutor Marcos, por favor. Noraide, será um prazer. Tudo bem, Noraide? Tudo bem, cursistas? O compromisso de ajustamento de conduta, que é instrumentalizado através de um termo, por isso que a gente chama de TAC, ele é um instrumento extraordinário para o Ministério Público. Embora os órgãos públicos possam se utilizar do compromisso de ajustamento de conduta, é o Ministério Público quem tem mais utilizado e tem dado um protagonismo ao Ministério Público, tem dado uma visibilidade. O Ministério Público ele é hoje muito do que se espera dele, o que a sociedade espera dele, em função do que ele tem feito através do TAC, através dos compromissos que são firmados. Ele é importantíssimo. E eu gosto muito de salientar, sua pergunta é muito importante. Ele é realmente uma técnica, um instrumento de concretização de direitos. É preciso deixar isso muito claro, muito firme, que, embora os legitimados coletivos, e o Ministério Público é um deles, ele não seja o dono do direito, o titular do direito é a sociedade, ele está representando a sociedade, e ele não possa dispor sobre esse direito. Ele tem uma função muito importante, muito grande, de concretizar os direitos. Noraide, só para explicar de uma forma muito clara, muitas vezes nós do Ministério Público temos a ideia de que vamos encontrar na lei a solução para todos os problemas. E a lei, muitas vezes, ela é apenas um texto. Quando você encontra um texto que já é completo, que consegue indicar qual será a solução exata do problema, é mais fácil. Mas, na maioria das vezes, os casos em que os promotores, os servidores do Ministério Público se deparam, são situações muito mais complexas, em que a lei ela é mais genérica, ela não consegue identificar, na realidade concreta, quais são as providências que têm que ser tomadas, que são possíveis de ser tomadas dentro de um orçamento, dentro de uma possibilidade social, econômica, para que aquele direito seja efetivado. Muitas vezes são direitos que dependem de políticas públicas, de construções, de estruturas, e essas estruturas elas precisam ser examinadas à luz do caso concreto. Então existe um espaço, sem dispor do direito, para que o Ministério Público, ele, em contato, dialogicamente, buscando o acordo, a negociação, com aquele responsável pelo cumprimento do direito, para que ele possa concretizar o direito. Isso se chama concretização do direito. A partir dessa concretização, desse acordo, nós passamos a ter o que a gente chama de uma norma consensual, uma forma negociada de negociação do direito, ou seja, uma norma consensual. E aquilo passa a ser norma, aquilo passa a ser importante. Então, o TAC ele tem essa importância de concretizar direitos que são indisponíveis e de tornar o Ministério Público um protagonista, um intérprete da norma, para que, à luz do caso concreto, dialogando, convencendo, negociando com aquele que é o responsável por resolver aquele problema, possa resolver sem precisar do Poder Judiciário, resolvendo diretamente pelo Ministério Público, através da definição de obrigações claras, precisas, muitas vezes de um cronograma de cumprimento, da definição de etapas, quando as questões são mais complexas, ouvindo os grupos envolvidos e assim por diante, atendendo essas expectativas, e aí, finalizando, construindo um acordo que possa levar à solução do problema. Interessante, doutor Marcos, e nesse protagonismo do Ministério Público quanto ao TAC firmado, ele vincula os demais colegitimados?
Essa é outra questão muito importante, porque é uma questão muito debatida. Há posições divergentes sobre essa questão. O renomado professor Hugo Nigro Mazzilli, por exemplo, ele defende que o TAC é uma garantia mínima, que os colegitimados, os demais órgãos públicos que podem entrar com ação civil pública, eles podem desconsiderar o TAC e podem entrar com ação civil pública, desde que eles postulem uma garantia maior. Eles só não podem entrar se eles forem buscar a mesma coisa que já está definida no TAC. Mas se eles forem buscar algo diferente, eles poderiam entrar. O que eu discordo, eu prefiro a posição do professor Alexandre Gavrons, que foi inclusive o nosso professor da aula inaugural, que defende com muita veemência a professora Geisa de Assis Rodrigues, que o TAC vincula sim os demais colegitimados, os demais órgãos públicos, até porque, é o que eu disse na primeira resposta, o acordo, nós precisamos compreender que existem hoje normas produzidas pelo Legislativo, textos produzidos por lei, textos produzidos pelos judiciários precedentes e normas produzidas pelo consenso. E esse consenso, ele sendo legítimo, ele é válido e deve vincular a todos os legitimados. De forma que, Noraide, caso alguém discorde da forma como aquele acordo ele foi produzido, aquela negociação chegou num determinado resultado, ele terá que ajuizar uma ação buscando a revisão, demonstrando que houve uma incorreção naquele TAC, ou porque ele é ilegal, ou porque as obrigações estabelecidas são desproporcionais, ou porque a pretensão é inadequada, ou é insuficiente, a proteção ao direito é inadequada, é insuficiente. Enfim, é preciso que ele busque corrigir o TAC, justificando que aquele TAC não foi adequado. Se não fizer isso, ele terá que observar o TAC. O TAC vincula, sim, o TAC é um acordo, e os acordos hoje são normas consensuais. E ainda digo mais, o TAC ele pode envolver tanto obrigações de direito material, como obrigações processuais, porque hoje nós temos as convenções processuais, que também são importantes obrigações que podem constar do TAC. O que seria isso? Do mesmo jeito que podem ser estabelecidas obrigações sobre o direito, também podem se estabelecer obrigações sobre o futuro processo. Por exemplo, imagine que uma questão muito complexa que demandou uma perícia muito cara. Você pode convencionar que aquela perícia terá validade em juízo, ou então que será aquele perito de confiança das partes que será o perito que será utilizado em juízo. Essas são normas consensuais sobre o procedimento que podem também constar do TAC. Interessante. E falando assim, doutor Marcos e caros cursistas, pensamos então nas principais dificuldades para se firmar um TAC com o poder público atualmente. Noraide, essa questão é muito importante de ser debatida. Eu venho agora de um seminário de autocomposição com os núcleos de autocomposição do Brasil e foi unânime. No Brasil todo hoje, o poder público está se recusando a assinar TAC, a assinar os compromissos de ajustamento de conduta. Há muitas vezes orientações das procuradorias jurídicas para que os prefeitos não assinem TAC. E aí, em razão disso, é preciso que a gente discuta essa questão. Eu fui me aprofundar e saber por que disso. E são dois os motivos. O primeiro deles é que alguns prefeitos se incomodam de assinar um termo de ajustamento como se sua conduta estivesse desajustada. Essa é uma primeira questão que eu considero menor. Mas a principal questão é a seguinte, é que muitas procuradorias hoje elas estão às voltas com execuções de valores astronômicos decorrentes do descumprimento do TAC. E a gente sabe que o poder público é muito desorganizado, me desculpe até a expressão. As secretarias mudam por questões políticas e às vezes um secretário sai e não avisa ao secretário que assumiu que existe um TAC que deve ser cumprido. Esse TAC gera multa e as procuradorias estão tendo que se defender dessas multas e por isso estão orientando a não firmar TAC. Em função disso, eu tenho orientado e tenho conseguido, inclusive, na minha atuação, muitos acordos celebrados com esse detalhe. Eu tenho retirado a necessidade da multa. Embora eu não tenha chamado nem de TAC, eu fui chamar até de acordo, mas eu acho isso de menor importância. Mas, embora a legislação exija que o TAC ele deve incluir as cominações, é preciso lembrar que hoje o artigo 814 do CPC, que é o que trata da execução
de título judicial da obrigação de fazer, ele já determina que o juiz, no primeiro momento, quando recebe a ação, ele já determina as combinações. E se você pegar a nossa resolução número 12 de 2018, a resolução do CNMP, elas também autorizam que em situações excepcionais você remeta para o juiz determinar as combinações. Isso tem sido muito importante, Noraide, porque como eu tinha explicado anteriormente, eu vou concluir com isso, como muitas vezes o TAC ele é um espaço de concretização de direitos, onde as partes acordam como é que um direito pode ser concretizado, você consegue tirar do papel a solução de um problema muito grave. É muito importante que você não deixe de assinar esse TAC só porque você está insistindo na aplicação de uma multa, que você consegue imediatamente, de forma muito tranquila, até porque o próprio órgão público se obrigou, concordou que ele tinha aquela obrigação, no judiciário imediatamente. Então, o que é que eu tenho orientado? Eu inclusive, nem estou chamando de TAC, eu chamo de termo de acordo interinstitucional, mas eu acho que pode ser chamado de TAC, esse não é o problema, mas eu tenho estabelecido como obrigação que as combinações serão definidas pelo juiz, ou então estabelecido outras combinações diferentes da multa. E eu acho que essa tem sido uma importante medida, principalmente naqueles TACs em que a concretização do direito se dá por intermédio do TAC. Naquele outro não, em que a lei já de forma completa já indica qual é a conduta. E a parte disso cumpre, aí não. Eu acho que a multa ela é importante para forçar o cumprimento. Mas nesses casos mais complexos, em que é preciso, eu vou usar uma expressão aqui, esfregar as inteligências, para poder identificar, à luz da realidade, como é que você cumpre uma determinada obrigação, não é porque você, no sistema jurídico atual, não estabeleceu imediatamente uma multa, que isso vai impedir que você resolva um problema e promova uma transformação social. Eu acho que pensando assim, é você pensar o Ministério Público como agente político de transformação social. Perfeito, doutor Marcos, e gostei demais do termo de acordo interinstitucional, porque eu acho que agrega e que traz para junto todos os entes que estão ali envolvidos, né? Então, foram essas as nossas reflexões sobre o nosso termo de acordo de conduta, ou termo de acordo interinstitucional, não é? Terminamos, então, com esse o nosso 8º programa Formar MP. Caros cursistas, esperamos que causem reflexões e que bons frutos tenham sido semeados durante esse curso, procedimentos extrajudiciais e instrumentos de atuação do Ministério Público. Muito obrigada, doutor Marcos Aurélio. Muito obrigada ao CEAFEM. Muito obrigada ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte por essa forma maravilhosa de a gente estudar em termos de formação continuada, porque assim nós temos uma visão mais geral, mais ampla, e podemos nos debruçar e refletir muito mais sobre os problemas inerentes de forma mais exclusiva aos problemas que chegam até o Ministério Público, e principalmente do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, doutor Marcos. Eu que agradeço a todos, desejo aí um belo final de curso e que esse seja o primeiro de muitas outras formações continuadas, com qualidade e voltadas para a prática, para a atuação direta do Ministério Público. Até o próximo curso. Muito obrigada mais uma vez, caros cursistas. Avante, formar MP!